E aí, beleza? Então vamos lá agora para uma aulinha rápida de ligação covalente para te salvar na hora da prova. Olha só. Bom, ligação covalente, nós vamos falar da comum e da ligação covalente dativa, também conhecida como coordenada, beleza? Bom, ocorre entre quais elementos da tabela periódica? Entre os ametais e ametais, então um ametal ligado com um outro ametal. Aí, professor, não sei o que é ametal. Procura aqui no canal que tem uma aulinha disso top, explicando a diferença entre metais e ametais, ok? Bom, ou também ocorre, né, entre hidrogênio e ametais, tá certo? Pode também ocorrer ligação covalente entre dois hidrogênios. Olha lá, certinho? Bom, só toma cuidado que nós sempre falamos a nível de ligação química e principalmente a ligação covalente, falamos e representamos os elétrons da última camada, os elétrons da camada de valência. Então, quando você tem assim, ó, dois pontinhos, representa ligação entre dois elementos, tá bom? Até gaguejei aqui. Porque, ó, sempre uma ligação ocorre com dois elétrons, beleza? Compartilhamento de dois elétrons é uma ligação. A ligação, olha lá, covalente, os elétrons são compartilhados, beleza? Então, na ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons, tá certo? Ninguém dá, ninguém recebe. Eles compartilham os elétrons. Bom, então aqui, ó, a representação quando tiver ligação dupla, olha lá, terão o quê? Quatro pontinhos, mas cada ligação é representada por dois pontinhos, beleza? Aqui só mostrando, ó, quando é ligação dupla, vai estar assim, ó, ligação simples, assim, beleza? Bom, aí, olha só, vamos pegar um exemplo entre dois átomos iguais aqui, o cloro. Como que eu sei quantos elétrons que o cloro tem na última camada? Olha lá, família 7A, você pode olhar na tabela. O cloro, família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Ou você descobre também fazendo a distribuição eletrônica. Bom, então o cloro... Peraí. Não esqueça da regra do octeto. Então, olha só, os elementos formam ligação para ficar estáveis, beleza? E com quantos elétrons na última camada que eles ficam estáveis? Com 8 elétrons, regra do octeto, beleza? Aí tem aquelas exceções também que no vídeo de ligação iônica eu falei, as exceções da regra do octeto. São elementos que ficam estáveis com menos de 8 elétrons. Mas em regra geral, tem que ter 8 elétrons para ficar estáveis. O hidrogênio aqui, ó, ele é uma exceção, tá? Então, voltando aqui, ó, cloro ligado com cloro, para formar o gás cloro, Cl2. Olha lá, ametal com ametal. Se eles têm 7, eles só precisam compartilhar, olha lá, um elétron cada. Então, um elétron, tá vendo que eu coloquei em azul aqui, ó? Um elétron do cloro. E esse outro elétron desse outro átomo de cloro. Contando os elétrons, os dois átomos ficam com 8, porque agora esses dois elétrons aqui servem para os dois átomos de cloro. Então, ó, 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse daqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então ficam estáveis. E aí a gente representa assim, ó, né? A ligação aqui entre dois pontinhos, que são dois elétrons, com um pauzinho aqui, ó, um tracinho. Essa que é a representação da ligação covalente. Bom, e aqui, carbono, que tem 4 elétrons na última camada, porque ele é da família 4A. E o oxigênio, que é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Beleza? Está aqui representado, ó, os pontinhos como elétrons. Você pode encontrar, às vezes, teu professor de química aí faz um xizinho, representando xizinho como elétron. Também pode ser, tá? Xizinho ou pontinho. Eu prefiro os pontinhos. Então aqui, você tem 6 pontinhos em volta do oxigênio. Ai, professor, mas como que coloca? É assim, assim, os pontinhos você tem que ir acostumando, de acordo com o tipo de ligação. Para que lado fica a ligação? Então aqui, ó, carbono precisa de 4 ligações. O oxigênio só precisa de 2.
Então, peraí, não vai dar certo só um carbono com um oxigênio. Quando só fazem ligações covalente comum. Depois você vai ver aqui, ó, que um carbono pode ligar só com um oxigênio, mas aí vai precisar da ligação covalente coordenada. Espera um pouquinho que você vai entender. Então aqui, ó, oxigênio fazendo, olha lá, ó, uma ligação, duas. O oxigênio tem 6, faz duas, já fica estável. Olha lá, ó, beleza? Esses elétrons aqui são todos do oxigênio também. E o carbono fazendo, olha lá, as 4 ligações. Olha lá, duas, que são essas duas aqui e essas daqui, ó. Olha lá. Beleza? Então, o carbono fazendo 4 ligações, ficando estável, e o oxigênio fazendo, cada oxigênio, 2 ligações, ficando estáveis. Porque se ele tinha 6 elétrons na última camada, precisava de 2 elétrons para ficar com 8. Então, no compartilhamento, ele também recebe esses elétrons, né? Ele ganha, entre aspas, os elétrons. Mas eles estão compartilhando. Olha lá, ó. Esses elétrons aqui da ligação servem para esse oxigênio e serve para esse carbono. Beleza? Ok? Então vamos lá. Agora o carbono fazendo ligação com o hidrogênio. Que eu falei, hidrogênio tem um elétron na camada de valência, porque ele é da família 1A. Mas ele fica estável só com 2 elétrons. Então, fazendo uma ligação, hidrogênio fazendo uma ligação, olha lá, ó, ele já está estável. O hidrogênio já está estável, fica com 2 elétrons, ó, tá vendo? Mas o carbono não. O carbono ainda precisa de mais 3. Então, para que o carbono forme composto, forme ligações somente com hidrogênio, precisa de 4 hidrogênios para satisfazer um carbono. Olha só. Bom, então fica C e 4 ligações. Ah, professor, mas por que a gente está distribuindo assim os elétrons, os átomos aí? Como que fica? Como que eu sei se é assim, é assim? Aí é a tal da geometria molecular. Tem um vídeo, um shorts, rapidinho, menos de 1 minuto, você entende por que a distribuição dos átomos ficam assim. Ok? Bom, então vamos lá para tipos de fórmulas. Por quê? A ligação covalente ela pode ser representada lá através da fórmula molecular, que só mostra a quantidade de átomos que tem na molécula, beleza? Ou ela pode ser representada pela fórmula estrutural, que aí você está, olha lá, falando da geometria de novo. Você está mostrando a geometria da molécula, tá bom? Como que ela fica, mostrando as ligações, ó, só com tracinho. E a fórmula eletrônica, ou pode aparecer também como fórmula de Lewis, tá? Assim que escreve Lewis, ó. Olha lá. Leves, tá? Então, fórmula eletrônica ou de Lewis. É quando você mostra todos os elétrons de todos os átomos da molécula, mas, quer dizer, os elétrons só da camada de valência, hein? Todos os elétrons, mas só da camada de valência, dos átomos da molécula, beleza? Então, é fórmula molecular, fórmula estrutural e fórmula de Lewis, tá? Ou fórmula eletrônica. Bom, lembra? Fórmula eletrônica mostra os elétrons. E aí, a ligação dativa ou coordenada, que a gente representa assim, ó lá, ó, tem uma seta. A ligação covalente comum, a gente representa com tracinho, beleza? A covalente coordenada ou dativa representa com uma seta. A seta vai sempre apontar para o elemento, para o átomo que precisa de elétron. Então, olha só, quando que eu faço uma ligação covalente coordenada? Somente quando esgotam-se as possibilidades de uma ligação covalente comum. Então, acabou. Não tem mais como fazer ligação covalente comum. E agora? Aí você vai fazer uma coordenada. É o seguinte, enxofre, família 6A, tem 6 elétrons na última camada. E o oxigênio também é da família 6A e tem 6 elétrons. Eles podem formar composto. O enxofre se ligar com o oxigênio. Olha lá. Mas como que fica então? O SO2. E aí?
Ó, porque se fosse só um enxofre ligado com um oxigênio, os dois iam compartilhar 2 elétrons e pronto, tá? Ia dar certo. Mas não, acontece outros tipos de compostos. Tem o SO2, tem o SO3 também, trióxido de enxofre, e aqui nesse caso que é o dióxido de enxofre. Como que fica? Ó, ligação covalente comum primeiro, olha lá, ó, duas, né? E aí os dois estão satisfeitos, estão beleza. Só que ainda tem um outro oxigênio. E esse outro oxigênio precisa de 2 elétrons. E o enxofre tem elétrons aqui na camada de valência, elétrons sobrando, tá? A gente fala sobrando, mas é que não está fazendo ligação, beleza? Então ele pode compartilhar esses 2 elétrons, olha lá, somente um elemento, que é o enxofre, vai compartilhar os 2 elétrons, beleza? Então esse enxofre aqui compartilha os 2 elétrons com o oxigênio. Aí esse oxigênio aqui fica também com 8 elétrons e fica estável, beleza? Então a representação na ligação estrutural, na fórmula estrutural, ficaria assim, ó. Ligações comum, covalente comum, e ligação, olha lá, covalente coordenada, com a setinha. O enxofre é que está compartilhando os 2 elétrons com o oxigênio, beleza? E aí, como eu tinha falado antes aqui, ó, um carbono fazendo ligação com um oxigênio. Olha lá, ó, o carbono precisa de quantos elétrons para ficar estável? 4, né? Eu nem representei aqui porque não faz parte, mas eu vou colocar aqui também, ó. O carbono tem 4 elétrons na última camada, beleza? E aí, olha só, existe o monóxido de carbono. E nós vimos aqui que para o carbono fazer ligação com o oxigênio, precisaria de 2 oxigênios. Se fosse ligação todo comum. Mas não. Olha lá, pode fazer 2 ligações comum, ligação covalente comum, e o oxigênio também tem elétrons sobrando aqui, que ele pode compartilhar com o carbono. E aí fica, ó, 2 ligações covalente comum e uma ligação covalente coordenada do oxigênio para o carbono. Beleza? E aí fica tranquilinho, ficam os 2 elementos estáveis. Então, eu só faço ligação covalente coordenada quando acabam-se as possibilidades de fazer ligação covalente comum, ok? Então essa foi a aula de ligação covalente. Se você quiser tirar o print aí, ó, beleza? O professor que quiser dar aula com essa lousa também, esse é um resuminho, você dá aula para pré-vestibular, ensino médio, tranquilo. Beleza? Então é isso aí, ficamos por aqui por essa aula. Valeu!